Olá, meus amores, tudo bem? Gente, que saudade de vocês, tá? O vídeo de hoje eu vou estar respondendo a pergunta do vídeo, que é como surgiu o racismo. Antes disso, esse é o primeiro vídeo do canal, então eu quero desejar para vocês, nesse ano de 2019, muita paz, muita luz, muito amor, muita vontade de vencer, tá bom? Para vocês nesse ano aí. Muita garra também para, né, que tudo dê certo. Então vamos lá, respondendo a pergunta do vídeo, como surgiu o racismo? Sabe que eu nunca tinha parado para me perguntar como surgiu o racismo, e esses últimos dias assim eu me perguntei como surgiu isso, né? Como que aconteceu? Porque apesar de a Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea basicamente há 130 anos, hoje o racismo ainda é muito predominante. Alguns lugares, né, em alguns estados, alguns países são mais fortes do que outros, mas ainda existe, apesar do tempo já que já foi, né, que já era para ser extinto. Então, vamos entender um pouco, amores. No século XIX, era muito comum as pessoas terem escravos, tá? A escravidão era um meio econômico dos países se desenvolverem, terem a sua renda, né, o seu capital. E o que acontecia? Na África, que era onde os negros eram, existia a escravidão, né? Na Índia também, no Egito também existia a escravidão. Geralmente os escravos eram pessoas que ou roubavam ou tinha que pagar uma dívida, a família tinha que pagar uma dívida e não tinha como fazer o pagamento, e aquele filho era dado como pagamento e virava um escravo, né? E era um sistema muito comum naquela época, era uma forma de mesmo ter ali a economia. Só que existe uma grande diferença quando se trata do racismo negro, né? Que hoje, apesar de todos os países terem sido escravizados, o negro ficou, tadinho, né, na pior situação. E como que tudo surgiu? O racismo do negro, ele surgiu com os europeus, tá? Porque a África sempre foi um país mais decadente, com poucas ferramentas de guerras, né? Com poucos sistemas econômicos, e os escravos que eram africanos, porque os próprios negros escravizaram outros negros, devido no século XIX ser comum escravizar toda pessoa que fizesse algo errado, era comum que o negro escravizasse o negro por isso. Ou seja, o negro que tinha poder escravizava o outro negro que não tinha nenhum tipo de poder. E aí os europeus, antigamente, nesse século XIX, eles tinham como funcionário deles os índios, né? Só que os índios, eles eram um pouco mais frágeis. Os índios, ele não tinha aquela garra de fazer muito o que aquele patrão europeu dava. O rendimento da produção dos europeus não eram tão bem vista com os índios, porque os índios, eles estavam acostumados com a pesca, com um trabalho mais leve, né? E aí surgiu a ideia do europeu, né, vendo o robusto do negro, vendo a força que o negro tinha, que o negro tem esse diferencial, né, tanto dos europeus quanto dos índios, que tem um robusto mais forte. Os europeus foram atrás, então, dos africanos. E chegando lá, eles decidiram, entraram em um acordo, e os europeus, eles sempre tiveram mais poder, né, econômico, enquanto os africanos não tinham. Então foi como se fosse um acordo muito vantajoso para os dois, tanto para o negro ganhar o dinheiro, né, tanto para o branco também. E aí o negro, os africanos, eles não tinham muitas armas, né? O seu país não era muito desenvolvido, e o branco tinha tudo. Os europeus, eles que vieram com as navegações, com as maiores tecnologias da época, então foi muito vantajoso para o próprio negro, que tinha seus escravos, venderem para os europeus. E havia essa troca, né, financeira e econômica, tanto para o negro quanto para o europeu. E chegando aqui, nos países europeus, que eles traziam os escravos, eles perceberam que o rendimento que o negro tinha era muito superior aos índios. Os negros tinham mais forças, tinham mais rapidez, estavam acostumados com o trabalho duro, enquanto que o negro era muito da natureza, coisas mais leves. E aí o europeu percebeu essa diferença e começou a investir muito mais, né, na compra de escravos, e foi aumentando o número de escravos negros para os europeus, e eles começaram a vender também entre eles, ou seja, o europeu começou a vender o negro que eram comprados da África.
E aí que surge o racismo, porque quando os europeus tiveram a ideia de começar eles mesmos a vender aqueles negros, né, aqueles escravos negros que eles compravam, ele vendia a ideologia para o branco de que o negro era uma raça inferior. Era a forma deles fazerem as pessoas escravizarem o negro, achando que estava fazendo algo do bem, porque eles entendiam, não, ele é o teu escravo porque ele é uma raça inferior, ele é feio, tá? Tinham várias citações, né? Eles achavam o negro muito mais feio, então achavam o negro feio. A cor fazia com que os outros achassem que eles eram inferiorizados. E aí surgiu o racismo. O racismo surgiu daí. E predominou no negro por conta dessa ideia de que os europeus começaram a vender os negros com essa ideologia. Ó, eu tô te vendendo esse escravo, tá? Ele é muito bom, ele trabalha duro, ele aguenta o pesado, aguenta o sol porque a cor do negro, né, é mais resistente. E eles também têm uma cor diferente da nossa, então eles são inferiores a nós, devido economicamente era muito mais vantajoso para o europeu se achar superior ao negro. Então aí surgiu o racismo, foi nessa linhagem, foi nessa ideologia simples que predominou o racismo, né? E o porquê que é tão importante falar do racismo? Porque a ideia de racismo, com licença, alguém atrapalhando o vídeo. A ideia de racismo, ela veio justamente da inferioridade, de ver o negro como algo inferior. É por isso que hoje racismo é crime, porque quando você é racista, você não só está falando da cor da pessoa, você está emitindo a ideia de que aquela pessoa é inferior a você, que aquela pessoa é como se fosse um animal, porque naquela época onde o racismo era vendido como algo positivo para os brancos, o negro ele era tido como um bicho qualquer, né, como um animal mesmo, só para o trabalho duro, por esforço, para ficar debaixo do sol, e assim predominou esse racismo que os europeus trouxeram. E aí você percebe por que na Índia hoje não tem o racismo do negro, apesar do Egito também ter bastante isso, não tem o racismo do negro, não predominou tanto, né, quanto dos escravos aí africanos. Tá bom, meus amores? Esse é o resumo básico de como o racismo ele surgiu. Eu espero que tenha entendido. Eu tentei falar o mais, sabe? Eu tentei exprimir o mínimo possível, não, o máximo possível, para que você tivesse um resumo aí. Então é isso, a ideologia de racismo surgiu como uma forma de vender o negro para o outro branco, mostrando pro europeu branco que o negro era inferior, que o negro era um bicho, né, qualquer, que dava aí o trabalho para ele, ele trabalhava duro, era a forma de vender o negro, e foi aí passando de gerações em gerações, os filhos dos brancos cresciam achando que o negro era inferior, que eles podiam mandar, que eles podiam fazer, acontecer, e que o negro era um bicho qualquer, era só mesmo um meio de ter o seu dinheiro, né, o seu ganha-pão. Tá bom, amores? Esse foi o vídeo de hoje. Curta e deixa o seu like para ajudar o canal, e até o próximo vídeo. Beijo!